Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na graça bendita de Cristo? Vamos à nossa reflexão desta sexta-feira. Oremos. Te louvamos, Deus, te bendizemos porque Tu és Senhor, Salvador, Redentor, participante ativo da nossa restauração, salvação. O Senhor é grande e poderoso, louvado seja o Teu nome. E a Tua palavra é vida e viva e está entre nós. Alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé, revigora a nossa esperança, superabunda o amor nos nossos corações. Senhor, estamos com os corações abertos para receber nesta hora a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de refletir com vocês alguns aspectos importantes do Salmo 42. Então, se você tiver a sua Bíblia, abra aí no Salmo 42 e nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Ó meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de Ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. No abismo chama outro abismo, ao ruído das Tuas catadubas. Todas as Tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Vamos ler tudo, não é? Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, em nome de Jesus. Bom, queridos, a nossa vida espiritual, eu acredito até, seja ela física, social, ela sempre tem grandes altos e baixos. Ora nós estamos alegres, felizes, ora nós estamos bem, e ora nós estamos abatidos, melancólicos, ora estamos com um sentimento de derrota e de frustração muito grande dentro de nós. Não é bom que isso aconteça, mas eu acredito até que Deus entenda essas situações pela humanidade que há em nós. Somos homens humanos, estamos à mercê de olharmos as circunstâncias e nos afobarmos com elas, nos abalarmos com elas, nos fragilizarmos com elas. Não é tão simples assim cantar aquele hino, essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo o meu Senhor. Esse gozo é porque eu sigo o meu Senhor.
Não é tão simples cantar a oração de Abacuque, porque Abacuque também passou por um processo para chegar àquela oração final do seu livro escrito. Então, nós temos a dificuldade de ter aquela vida mais regular, mais assentada, mais cheia de equilíbrio. E a gente olha aqui para o Salmo 42, a gente percebe essas nuances também no Davi, no rei Davi, né? E nós vemos em quem escreveu também este salmo, né? Os filhos de Coré. A gente, no dia a dia, enfrenta muitas situações adversas, não é verdade? E se você prestou atenção na leitura e se você acompanhou, você vê que existe uma alternância de sentimentos. Como é que o salmo começa? Ele mostra o servo ou a corça, né, que deseja grandemente as águas. Aí no versículo 1, as correntes das águas. Eles dizem, a minha alma também suspira. Então, nós como pessoas regeneradas, nós como pessoas alcançadas pela salvação em Cristo, tocadas no interior pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo, nós temos ardente desejo de Deus. Nós temos um ardente desejo de estar em Deus, de estar com Deus. É o sentimento mais nobre, é o sentimento mais importante, é o sentimento que nos levanta, é o desejo por Deus. Então, assim como a corça ou o servo brama pelas correntes das águas, por ti suspira a minha alma, ó Deus vivo. E por que a alma suspira? Porque Ele é vivo, porque Ele é real, porque Ele não é uma mentira, Ele é a verdade. Deus é real, Deus e Deus sempre está no meio do seu povo, e Deus sempre está abençoando aqueles que foram regenerados, ou com exortação, ou com edificação, ou com consolação. Deus trabalha na alma dos regenerados, Deus trabalha na alma, muitas vezes até daquele que é incrédulo, e quando Ele faz isso, Ele procura sempre levar este incrédulo a conhecê-lo, para que ele se aquiete aos seus pés e saiba que nele encontrará um grande e alto refúgio. Então nós vamos ver aqui uma alma sedenta de Deus, né? E com um desejo muito grande de se apresentar à sua face. Você tem vivido isso na sua vida, meu irmão? Esse desejo ardente pela presença de Deus? Se você tem vivido esse ardente desejo pela presença de Deus, é um bom sinal para você. É uma bênção na sua vida. Isso vem caracterizar uma das características do regenerado, daquele que é salvo por Jesus Cristo. Mas este regenerado, este salvo por Cristo, este que experimentou a presença de Cristo, continua humano, e muitas vezes entregue ao abalo das coisas que estão ao seu redor. Então ele diz aqui, as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente,
Onde está o teu Deus? Dúvidas estão sempre ao nosso redor. Questionamentos estarão sempre ao nosso redor. Situações envolvendo inúmeras pessoas, inúmeros pensamentos, estarão sempre diante de nós. Situações que indicam grandes variedades de circunstâncias, sempre estarão diante de nós. E essas circunstâncias extraem de nós lágrimas sofridas, lágrimas de sofrimento. Talvez você esteja vivendo isso nesse dia, neste momento, uma lágrima de sofrimento. E talvez o teu coração, que antes ansiava pela presença de Deus, está agora retido nessas lágrimas, se perguntando: onde está o meu Deus? Olha, esse aí, ele e as pessoas ao redor, esse aí diz que ama a Deus, mas no primeiro momento adverso, ele já se emburra, ele já se isola, ele já parte para outro sentimento do coração. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Essas lamúrias, esses questionamentos em relação a Deus. Onde está o teu Deus? Ele é vivo? Você crê que Ele é vivo? Nós cremos que Ele está vivo, independente do que aconteça conosco, independente do que aconteça ao nosso redor. Deus é um Deus vivo, E muitas vezes o Salmo fala assim: olha, eu subi à casa do Senhor, eu fui à casa do Senhor, fui com voz de alegria, fui junto com a multidão que festejava, mas eu olhava para a minha alma e via ela abatida, eu a via totalmente abatida. Parece que a alegria daqueles que estavam ao meu redor não eram suficientes para contagiar o meu coração, e nunca será, porque a minha alegria em Cristo, a minha alma desejosa por Deus, ela não tem a motivação do que acontece com esse, com aquele outro, não tem a ver com o devocional daquele outro, de quanto aquele outro ora, de quanto aquele outro busca a Deus. O resultado da alegria ou do abatimento da minha alma está na minha procura a Deus. Muitas vezes eu quero culpar as situações, eu quero culpar o que eu estou vivendo, mas na realidade eu posso estar inteirado numa igreja, eu posso ser até pastor de uma igreja, eu posso ensinar uma igreja, eu posso ministrar para ela, eu posso cantar, e mesmo assim eu não ter um relacionamento saudável com Deus, a ponto de tirar as angústias da minha alma. E quando o tenho, quando busco a Deus, busco de uma maneira pequena, pouquíssimos momentos. Então a alma, ela só vai ser restaurada, na minha intimidade com Deus. Não há outro caminho, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos. Porque se não for assim, eu faço da palavra uma palavra mentirosa. Há muitos aspectos da palavra que evidenciam esta verdade. Cristo mesmo disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então eu vou correr para quem? Para quem já venceu o mundo. Não é verdade? Eu vou correr para aquele que já me deu a vitória. Eu vou correr para aquele que me ama. E no meio da tribulação, Ele vai me sustentar. Eu não vou deixar a minha alma se abater.
correndo sempre para Cristo. Não é a igreja que vai me restaurar, não é o pastor que vai me restaurar. O pastor, a igreja, os irmãos são canais de Deus para me ajudar na caminhada. Mas se eles me ajudam, se eles estão comigo, se eles oram por mim, mas eu não busco esse Deus, nada vai acontecer, irmãos. Não pode. Vocês estão entendendo? Então nós vamos ver uma cena aqui em que a pessoa está envolvida com as coisas de Deus. Talvez ela tenha, seja pastor, seja um diácono, seja um ministro de louvor, seja um líder de louvor, seja líder das crianças. Talvez ela seja extremamente ativista na igreja. E contudo a sua alma é uma alma batida. É uma alma que não anseia por Deus, que perdeu o desejo por Deus. Então é a pergunta: por que está batida a minha alma? E a resposta do salmista, ela corrobora o pensamento até agora. Espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. É em Deus que eu vou esperar. É em Deus que eu vou colocar a minha fé. É em Deus que eu vou colocar a minha esperança. E quando a gente fica olhando para as pessoas, para as circunstâncias, a gente se frustra porque não existe ninguém perfeito. Todo mundo, todas as pessoas são imperfeitas. Só há um que é perfeito, o Pai das luzes. Só um que é santo, o Senhor do universo. Só um que é justo, o Deus de todo o céu e o Deus de toda a terra. Então é nele que nós depositamos toda a nossa fé e toda a nossa confiança. Então eu estou aqui hoje, junto com você. Deus está em mim e Ele precisa estar em você, e Ele quer estar em você, para você receber esta palavra e ser sarado na sua alma, ser sarado no seu coração, ser sarado nos seus abatimentos. Se nós não podemos andar e lutar com os que andam, como nós vamos lutar com os cavalos, que correm, que são ligeiros e que têm força? Se nós não podemos ser fiéis no pouco, como nos comportaremos no muito? Então que Deus possa trabalhar no meu coração nesses aspectos de vida mais equilibrada, mais regular, mais aos pés de Cristo, de vida de Maria e não de Marta. Olha outra coisa que traz uma enorme dificuldade para nós. É a nossa correria. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo para chegar. É trabalho, é casa, é esposa, é filho, é pai, é mãe, é estudo, é lazer. E nós vamos nos envolvendo de tal maneira com isso, que isso também traz abatimentos. Porque o Espírito está sendo negado. O Espírito Santo não está sendo buscado. Então existem coisas que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos. Isso traz grandes abatimentos de alma. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso está pecando. E todo pecado traz abatimento de alma. Você entende, meu querido? Então não é só a ansiedade de você fazer tudo, é você fazer tudo e não fazer o que Deus pediu para você. O que Deus pede para você? Está aqui na palavra. O que Deus pede para você? Aquilo que o pastor às vezes pede para você fazer alguma coisa, ou viver de algum modo segundo a
aí você não faz, aí nós não fazemos. Então vem abatimento, vem vazio no coração. Então o pecado traz abatimento também. O não fazer a coisa certa também traz abatimento. Então eu preciso fazer uma análise do meu coração. Minha alma já desejou tanto Deus. Eu estou envolvido com algum pecado. Eu estou envolvido com alguma prática pecaminosa. E essa prática pecaminosa está me trazendo abatimento de alma. Eu estou deixando de fazer o que Deus tem pedido para mim. Aquela coisa de dar uma de João sem braço. Não sei o que está acontecendo. Sabe sim, irmão, sabe? Se você é regenerado, você sabe, porque o Espírito convence. O Espírito Santo, a unção do Espírito, não deixa ninguém enganado, está lá em 1 João. Então, eu preciso fazer essa introspecção no meu coração. Eu preciso achar o problema no âmago. Eu preciso achar o que está de fato levando abatimento à minha alma. Porque a hora que os problemas vierem de fato, irmãos, vocês não sabem o que está para chegar. A grande maioria está distraída. Vocês não têm ideia do que está por vir. Nenhuma ideia. Eu estou falando isso já há uns 2 anos. Vocês não têm ideia do que está por vir. A hora que essas coisas chegarem, a alma abatida não encontrará forças. Vai ficar desesperada. Vai ficar extremamente aflita, ainda mais. O apóstolo Paulo passou um momento tão duro na sua vida, que ele disse: até da vida eu me desesperei, mas Deus estendeu a sua mão. Então, qual que é um desafio dessa palavra para nós? Trabalharmos a nossa vida espiritual de tal forma que, alimentando a alma todos os dias, ela possa ter cada vez mais ardente desejo pelo Deus vivo. E a alma que tem ardente desejo pelo Deus vivo o glorifica em toda e qualquer circunstância. Porque Ele é a nossa rocha, irmão. Se há alguém que pode nos sustentar de fato, esse alguém é o Deus de Israel, que está conosco, que está agora, que está com você agora, que se motivou a estar comigo. Você se motivou a estar comigo. Eu sei que muitos nem verão essa reflexão, nem vão saber do que aconteceu aqui hoje. Vão perder o momento e depois não vão procurar saber o que aconteceu. Então Deus está falando aí com você, que está comigo. E Ele está falando porque Ele quer te ajudar. Ele está falando porque Ele quer te restaurar. Ele está falando porque Ele tem coisas grandes para você. Ele quer tirar do abatimento, Ele quer tirar da depressão, Ele quer tirar você da tristeza, Ele quer tirar você, não tirar, Ele quer te ajudar nesses momentos duros e difíceis e valorizar a cruz do Calvário na sua vida. E cada vez que passar, menos você vai perguntar à sua alma: por que está batida a minha alma? Porque haverá um renovo diário, águas curadoras, águas que se renovam, correntes de águas também. Corrente de água é uma água em movimento.
O servo procura a água que participa da correnteza, não é do lago que fica parado, é da correnteza. E a água que sai do trono de Deus, que flui no nosso coração, é corrente, renovável, renovada todo dia, toda hora, e agora no seu coração. Que o bom Deus nos ajude, né? Que o bom Deus nos leve em vitória. Que o bom Deus abençoe a sua vida com poder e com graça. Este é o meu desejo para você neste dia. Deus te dê graça, Deus te abençoe e que você encontre sempre Deus em toda e qualquer circunstância. Que Deus de graça e poder te abençoe em nome de Jesus e que você seja alcançado com provisão, com amor, com restauração, com ânimo, com fé, com esperança e com amor. Que Deus levante a sua mão sobre sua vida, sobre sua casa, sobre suas coisas e te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Até a próxima reflexão, até o próximo momento. E não se esqueça, nesse domingo, a ceia do Senhor. Um grande abraço. Fiquem com Deus.